Rafael Tolói tem tudo para se adaptar muito rápido ao São Paulo de Hernan Crespo. E eu me baseio em dois pilares fundamentais para fazer essa afirmação. O primeiro deles é o fato da Atalanta atuar ao longo dos últimos 10 anos com o Tolói como uma peça importante em um sistema com 3 zagueiros, o mesmo que o Crespo usa no São Paulo. E o outro, o fato do São Paulo de Crespo atuar com uma abordagem defensiva muito parecida com a da Atalanta de Gasperini, com encaixes individuais na marcação, aspectos que podem ser vitais para Tolói ser rapidamente inserido no contexto do tricolor paulista. Em uma das últimas entrevistas do Crespo, eu até perguntei para ele se esses aspectos poderiam acelerar a adaptação de Rafael Tolói, mas o técnico fez jogo muito duro. Tolói, 10 anos jogando com 3 com Gasperini, vamos esperar. O Crespo não quis abrir o jogo, mas nossa missão aqui é ler as entrelinhas, esmiuçar os detalhes e trazer para você as explicações. Hoje, por exemplo, se a gente olhar para o elenco do Crespo, existem, além do Tolói, outros 4 zagueiros para 3 posições no time titular. Ferrarese, Alan Franco, Sabino e Arboleda, que nesse momento está fora de combate. Cenário esse, aliás, que acelerou a contratação de Rafael Tolói por conta da escassez de opções para Crespo no setor. E quando a gente olha para os mapas de movimentação do Rafael Tolói ao longo de todo esse período na Atalanta, dá para entender uma coisa. Invariavelmente o defensor atua pelo lado direito do time de Gasperini, função no São Paulo hoje ocupada pelo Ferrarese. Então, pra gente comparar um pouco do que tem produzido o Ferrarese e do que produziu o Tolói na última temporada de Série A italiana, eu trouxe esses gráficos aqui pra gente olhar para aspectos defensivos, ofensivos, de saída pro jogo e comparar um pouco das características desses jogadores. Olhando pros dois gráficos, o do Ferrarese à esquerda e o do Tolói à direita, dá pra gente perceber que o Tolói, com uma minutagem menor, dentro da média, teve números defensivos melhores do que os do Ferrarese. Bloqueios, vitórias em duelos pela bola por cima, interceptações, mais desarmes, foram números em que o Tolói teve vantagem. O único número que o Ferrarese tem vantagem na média em relação ao Rafael Tolói é no número de interceptações mais desarmes, né? Esse número 99, ele mostra que o Ferrarese é 99% melhor do que os jogadores da mesma competição que ele atua dentro desse quesito, né? O quesito interceptações mais desarmes. No caso do Tolói é a mesma coisa em relação aos jogadores da competição que ele atua. Quando a gente vai olhar para passes, a gente enxerga bons números do Ferrarese em relação aos números do Tolói, que também não são ruins. Em passes progressivos, por exemplo, o Ferrarese tem 94% de superioridade em relação aos jogadores da mesma posição dele na liga que atua, enquanto o Rafael Tolói teve na temporada passada da Série A 91% de superioridade em relação aos jogadores da mesma liga que atua em relação a passes progressivos, passes para frente. Então, depois de entender um pouco dessa diferença na teoria, a gente vai olhar na prática lances dos jogos para ver um pouco do papel do Ferrarese no São Paulo e o que o Tolói fazia e pode se encaixar bem no tricolor paulista. São Paulo e Atlético Mineiro no último domingo no Morumbi, tentativa de saída para o jogo do Atlético, a bola raspada pelo jogador de meio campo, e ó quem vem dominar um passe aqui na linha do meio campo, o Rony, atacante que estava atuando pelo lado esquerdo. O encaixe na marcação dele era o Ferrarese, então o Ferrarese sai lá da linha defensiva, ele abandona os seus 2 companheiros de zaga e vai fazer uma perseguição individual ao Rony para tentar tirá-lo do jogo, para fazer uma marcação muito próxima. Esse é o encaixe individual que o São Paulo do Crespo pratica. Então o Ferrarese sai lá da linha defensiva e ele vai acompanhar o Rony por uma distância muito longa até desarmar ou fazer a falta. Jogo contra o Fluminense. O Everaldo era o jogador marcado pelo Ferrarese e ele vai receber uma bola no centro do campo. O Ferrarese sai da linha defensiva, sobe, pressiona e retoma a bola em relação ao Everaldo. Então assim que funciona o encaixe. Cada um de forma pré-determinada tem o seu marcador, o jogador que vai marcar, o seu marcado, e muitas vezes vai sair da linha defensiva, vai abrir um pouco de espaço, mas essa é a ideia por trás dos encaixes de marcação individual. Outro aspecto que a gente mostrou no gráfico e que o Ferrarese domina muito bem é o de passes progressivos. O Ferrarese é um zagueiro que joga muito bem com a bola nos pés. Então vamos olhar um pouco para alguns lances que exemplificam isso também. São Paulo Sport, São Paulo perdia, instalado no campo de ataque, e o Ferrarese vai fazer uma jogada de armador. E aqui o importante de você ter zagueiros que conduzem a bola, que avançam no campo, que ganham metros com a bola nos pés. O Ferrarese recebe uma bola, ele vai ter espaço e ele vai conduzir, ele vai avançar. E é ele quem vai ligar o André Silva na referência, num passe que vai romper várias linhas de marcação do Sport e vai gerar uma finalização. Passe direto no André, o André gira e faz a finalização para a defesa do goleiro. São Paulo e Atlético Mineiro, de novo no final de semana. Os 3 zagueiros do São Paulo posicionados, Sabino, Alan Franco, que tem jogado na sobra com a lesão do Arboleda, e o Ferrarese na direita e o Marcos Antônio como esse cara que vai fazer a saída como primeiro volante. Perceba como o Ferrarese vai abrindo para ganhar campo, para subir, para tentar um lançamento, para encontrar jogadores mais avançados. Aqui ele vai ligar uma bola direto no Cédric mais à frente. Então pode ser tanto um passe mais por baixo quanto um passe mais por cima. O Ferrarese vai bem. E nos duelos também, como a gente mostrou. E esse lance vai aliar as duas coisas. O duelo para retomar a bola do Guga no jogo contra o Fluminense. E aí progressão. Muito espaço, o Fluminense já desorganizado. E um passe espetacular do Ferrarese pro Tapia, que saiu na cara do gol, bateu na saída do Fábio e selou a vitória do São Paulo. O Rafael Tolói também tem essas características. Por isso que eu falei que são jogadores até similares em alguns aspectos e
e isso ajuda muito na adaptação do Tolói. Saída para o jogo da Atalanta, 3 zagueiros e o Tolói posicionado aqui pelo lado direito, como ele jogou muitas vezes. A bola vai chegar invertida do zagueiro central para ele. O Tolói não vai hesitar em forçar um passe na referência, um passe mais lançado, né, em profundidade para o Ederson, que estava jogando na Atalanta nessa época. O Ederson domina, faz a jogada, enfim. É uma característica do Tolói também, passes progressivos, para frente, lançamentos, bolas por baixo, ele vai muito bem nesse aspecto. Aqui o encaixe com mais agressividade. Nesse jogo, contra o Milan, o Tolói entrou pelo lado esquerdo, e aí ele foi fazer um encaixe contra o Pulisic, jogador ponta do Milan que jogava na direita. Então muitas vezes o Pulisic saía da direita para dentro, o Tolói ia com ele e combatia, e nesse lance ele vai. Avança para fechar a linha de passe do Pulisic, não deixa o jogador girar e jogar para frente. Essa é a missão dele aqui, é não permitir o jogador girar e jogar para frente. Aqui de novo, o Pulisic domina, o Tolói tá de frente para ele, fechando linha de passe. E o Pulisic não consegue progredir, ele vai tocar pro lado, vai tocar para trás, e aí o Tolói vai recuar. Aqui tem até uma coisa interessante nesse lance, né, que é a troca dele com o volante, porque o Tolói não permitiu espaços, né, ele negou espaços ali ao Pulisic, e aí ele recua para a linha defensiva, porque a jogada foi lá pro lado esquerdo, não tem necessidade dele ficar centralizado ou fora da posição, então ele retoma para formar a linha defensiva de novo. O Derrum, que é o volante que tá ali apontando para ele, tá com o dedinho assim apontando, fala para ele exatamente para fazer uma troca, ó, agora eu fico com o Pulisic que tá mais centralizado na minha zona e você vai ficar na referência. Então, a leitura também, né, dos jogadores e de um jogador mais experiente é importante. E aí a troca. Outra possibilidade que nesse momento tá muito mais na minha cabeça e pode ser que esteja na de Crespo do que na prática é a do Rafael Tolói jogando na sobra, principalmente no contexto do time sem o Arboleda. Quando a gente compara esses números do Arboleda com o Rafael Tolói, aí dá para encontrar um pouco mais de equilíbrio nos aspectos defensivos, principalmente do Arboleda em relação ao Ferrarese, e números muito melhores do Rafael Tolói em relação ao Arboleda no trabalho com a bola, que é uma deficiência, se a gente puder definir assim, do zagueiro equatoriano. Ele não é um jogador de bom passe, de muita progressão no campo com a posse da bola. Então, nesse sentido, o Rafael Tolói pode agregar a capacidade defensiva para jogar na sobra e também um bom passe na saída para o jogo. E aqui, então, alguns exemplos do zagueiro que joga na sobra, no caso o Arboleda, nesse desenho do São Paulo, na maioria das vezes. Nesse momento ele tá machucado, então o Alan Franco tem feito esse papel. E é exatamente como o nome diz, joga na sobra dos dois zagueiros, mas tem um papel muito importante de fazer coberturas, de ter boa leitura de jogo para alguns deslocamentos e muitas vezes defender uma bola que seja sobrada ali, de um passe por dentro, enfim, de uma jogada individual de fora para dentro. O Arboleda consegue fazer bem essa leitura, né? Um zagueiro que tem velocidade também, que é um aspecto importante para quem joga na sobra. Bom posicionamento, boa impulsão, o jogo por baixo, pro jogo por cima. Então, o zagueiro que joga na sobra tem que reunir sim essas características. Aqui não foi especificamente o momento que o Tolói estava jogando na sobra, mas acho que é um exemplo dele um pouco mais posicionado nesse jogo contra o Milan também, que usei há pouco. Aqui ele não sai para caçar tão longe da própria área, ele vai cercando o centroavante mais central do Milan e vai atrás, diminuindo espaço, como se ele estivesse jogando na sobra. Não era exatamente isso, né? Mas acho que ilustra um pouco de um posicionamento mais fixo do Tolói, protegendo um pouco mais os espaços, protegendo um pouco mais a frente da área. Nesse lance, por exemplo, no jogo contra o Milan, acabou funcionando um pouco desse jeito, né? Só no último caso ele sai para dar um bote e tentar recuperar uma bola. Aos 34 anos e com uma bagagem de 10 competindo em alto nível na Europa, que levaram Rafael Tolói à seleção italiana, o contexto da sua chegada parece ser muito mais positivo para uma adaptação do que o oposto. A certeza sobre esse reencontro entre Rafael Tolói e o São Paulo só virão com o tempo, mas eu tenho certeza que você já ativou o sininho da notificação e também vai deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre essa análise.